Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Carolina Vilhelmina Leffers e hoje trago para vocês este vídeo referente a anéis volumétricos para coleta de amostras indeformadas de solo. O método do anel volumétrico consiste na coleta de uma amostra de solo a partir de um anel de bordas cortantes e com volume e massa conhecidos. Com ele, é possível coletar amostras indeformadas de solo, permitindo encontrar variáveis como massa específica do solo ou densidade do solo, que está relacionada com porosidade total e umidade do solo. Ele é indicativo da estrutura, compactação e manejo do solo. As amostras precisam ser indeformadas, pois o método é utilizado para avaliação da compactação e caracterização da estrutura do solo, sendo necessário que a estrutura e a umidade do solo sejam preservadas. A compactação do solo é a redução do espaço entre as partículas, ou seja, da porosidade, causando um aumento da massa específica. Isso ocorre devido às pressões externas contra o solo, por exemplo, o manejo do solo utilizando máquinas agrícolas de maneira inadequada. As medidas de anéis volumétricos comumente comercializadas são volume de 50, 55, 100 ou 270 centímetros cúbicos. Nos anéis de volume 55 cm3, normalmente a altura é de 3 cm e diâmetro 4,8 cm. Já os anéis de volume 100 cm3, normalmente possuem altura de 5,3 cm e diâmetro de 4,9 cm. E a espessura é de 1,5 mm. O amostrador que apresenta menor efeito de compactação é o que apresenta aproximadamente 100 cm3 de volume, sendo o mais adequado. Com relação aos materiais utilizados para a fabricação do anel volumétrico são aço inox, que possui maior durabilidade por não oxidar, e liga de alumínio. Também são materiais que apresentam baixa adesão com o solo, permitindo que a amostra seja menos deformada. O preço de um kit de 10 anéis volumétricos no mercado está em torno de 112,65 dólares, que equivale em reais a 567,78 reais. Esses produtos podem ser encontrados para venda em lojas virtuais, como Mercado Livre, Soil Control, entre outros. Os materiais necessários para a amostragem são anel volumétrico de bordas cortantes com volume conhecido, espátula ou faca, bandeja de alumínio, paquímetro, balança com precisão de 0,01 gramas e uma estufa com ajuste de temperatura para 105 graus Celsius. O procedimento da amostragem a campo inicia-se cravando um anel volumétrico na parede do perfil ou na superfície do solo, com o auxílio de um batedor de anéis, aplicando golpes ao amostrador até que o anel fique totalmente inserido no solo. Remove então o excesso de terra ao redor do anel, retirando o anel com cuidado para que não haja perdas de amostra ou compactação dela. Então, faz-se o toalete, que consiste na retirada, com auxílio de uma espátula afiada ou faca, o excesso de solo em volta do anel, mantendo somente o solo que preenche o anel. O anel deve ser embalado em uma folha de alumínio ou algum outro material, para que não haja perda de material no transporte e não haja modificação das características do solo. E então coloca o anel volumétrico na bandeja. E, se necessário, faça o toalete final em laboratório. Já no procedimento no laboratório, primeiramente coloca um tecido na parte inferior do anel e prende com um elástico, para que não se perca material no manuseio. Em seguida, é levado à estufa e é seca a 105 graus Celsius por 24 horas. Depois, retira da estufa, deixa esfriar em um dessecador e em seguida pesa a amostra. Sabendo então a massa do solo seco, é possível determinar a massa específica do solo a partir dessa fórmula, onde o ds é a densidade do solo ou massa específica
medida em quilogramas por decímetro cúbico, o MSS, que é a massa do solo seco a 105 graus Celsius em 24 horas, medida em gramas, e o VCIL, que é o volume interno do cilindro, medido em centímetros cúbicos. O volume interno do cilindro é medido pelo paquímetro antes do processo de amostragem do solo e calcula-se por essa fórmula, medida em centímetros cúbicos. Esses são valores de massa específica do solo por textura. É possível calcular também a porosidade total do solo através dessa fórmula, onde o P é a porosidade total do solo, o VPO é o volume de poros, que equivale também à soma do volume de ar com o volume de água, e o VCIL, que é o volume interno do cilindro. Ou também pode ser calculado por essa outra fórmula, onde o dSS é a densidade do solo seco e o dP é a densidade de partículas. Aqui está uma tabela com valores de densidade do solo e porosidade total, em função da classe textural do solo. Para fazer uma boa amostragem, deve-se tomar alguns cuidados especiais. Antes de posicionar o anel volumétrico, é importante retirar a vegetação ou qualquer coisa que está acima do solo e que possa interferir na amostragem. Evitar compactação do solo no interior do cilindro, na retirada da amostra, com auxílio de instrumentos adequados, como uma espátula ou faca. Evitar perdas de solo no manuseio, como no toalete e no transporte da amostra, e tomar cuidado para preencher todo o espaço do anel com o solo. A repetição da amostragem é muito importante, pois a densidade do solo apresenta grande heterogeneidade. Deve-se cuidar com a presença de corpos rígidos, como raízes ou pedras, que podem impedir a inserção do anel, podendo também danificar o anel e a amostra. A umidade do solo deve estar dentro do adequado para fazer a amostragem, pois pode ter risco de fraturar a amostra quando seca. Com relação aos tipos de anéis volumétricos, temos o anel volumétrico de Kubiena, que é um tipo de anel mais comumente utilizado na coleta de amostras indeformadas do solo. Ele é ideal para solos densos, como argilas e siltes, e para solos granulares. Temos também o anel com pistão, que é um cilindro de parede fina com outro cilindro externo, com um pistão. O pistão causa um efeito de sucção que facilita a amostragem de argilas muito moles e solos arenosos. Já o anel volumétrico de Shelby consiste num cilindro de parede mais fina. Ela coleta amostras em grandes profundidades em furos de sondagens, para solos de baixa resistência. E por último, o anel volumétrico de Denilson, que possui uma camisa interna de latão no mostrador rotativo com uma coroa de vidia. É utilizado com uma sonda rotativa, e ele é ideal para solos muito resistentes. Como vantagens, podemos dizer que o método é adequado para solos bem estruturados, é favorável a mostrar em solo úmido, tem baixo custo e o volume do anel é conhecido. Já como desvantagens, temos a dificuldade de retirar o anel do perfil do solo, a possibilidade de perda de amostra na parte inferior do anel, tem a aderência na parte externa do anel, quando o solo estiver muito úmido, e não é muito indicado para solos arenosos. Obrigada pela sua atenção.